Fala galera, estamos em mais uma aula prática. O objetivo dessa aula aqui é falar a respeito dos quebra-ventos, porém nós estamos em uma área que está sendo preparada pela adubação verde. Essa área ela está sendo preparada para o cultivo de plantas que têm em média até 1 metro de altura. Algumas hortaliças, entre outros tipos de culturas que têm essa característica de tamanho. Assim, o produtor vai produzir nessa área plantas que vão em média a 1 metro de altura. Nessa área, ela já está sendo preparada, então ela está fazendo o preparo antes. Então a adubação verde aqui ela está sendo realizada no pré-plantio com a roçada da braquiária várias vezes e a braquiária entrando em processo de decomposição aqui no solo. Nós identificamos nessa área aqui também a presença de algumas mamonas, que é indicativo também no solo de falta de potássio. E como ela é indicativo de falta de potássio, ela está sendo conduzida aqui e a torta de mamona vai ser produzida para adubação de cobertura. Agora, na adubação aqui no pré-plantio, ela está sendo realizada com a braquiária. O solo já foi feita a correção de calcário inicialmente, porque é uma área que está em processo de transição e nós não podemos abrir a mão da calagem, seja numa produção orgânica ou não. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando a gente fala em quebra-vento, o quebra-vento ele tem vários tipos e modelos, desde uma leguminosa até um estilo de gramíneas, um capim e até mesmo arbóreas. Tem vários tipos de quebra-vento. Ah, professor, mas só disso, cultura comercial? Não, a banana, por exemplo, ela é usada também em alguns casos como quebra-vento e já traz aí o plantio, né, para questões financeiras também. Mas o objetivo aqui é dizer para vocês o seguinte: de acordo com as legislações, os estudos e tudo que traz na questão dos orgânicos, nós observamos que em média ele se baseia na cultura que está aqui. Em média, se a cultura tem 1 metro de altura, que vai ser plantado aqui, a altura desse quebra-vento, para ele ter a função de quebra-vento, ela tem que ser no mínimo de 2 a 3 vezes maior do que a cultura que está implantada nesse espaço. E o comprimento desse quebra-vento, ele tem que ser em média 20 vezes maior do que a altura. Então vamos lá, cálculo simples. Se o que eu vou plantar aqui é em média 1 metro, a altura do meu capim ou meu quebra-vento, que eu vou colocar aqui nesse caso aqui é o capim-elefante, ele tem que ter de 2 a 3 metros de altura. E se aqui é 1 metro, o comprimento ele tem que ter em média 20 vezes a altura do comprimento do capim. Então a altura do capim é 3 metros, o comprimento desse capim tem que ser no mínimo 60 metros. Então ó, a altura 3 vezes maior do que a cultura que está sendo implantada aqui, e o comprimento do quebra-vento 20 vezes maior do que a altura. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou me aproximar aqui desse capim, porque talvez vocês possam não ter noção da altura que esse capim está. Então, ó, quando eu chego realmente no pé desse capim, vocês podem ver que ele tem em média de 2 a 3 metros, porque eu tenho cerca de 1,78 m, então esse capim tem de 2 a 3 metros. E o comprimento, vocês podem notar também, o comprimento, ele não está exatamente em linha reta, mas de acordo com a declividade do terreno aqui, ele faz uma certa barriga aqui, ó. Mas ele tem sim os 60 metros de comprimento, conforme eu citei para vocês. Então, pessoal, a ideia é mostrar para vocês o que a gente tem que ter em atenção quando falamos no quebra-vento. O que o quebra-vento tem que ter, que, por exemplo, eu citei para vocês, está inicialmente relacionado com a altura da planta que vai ser cultivada aqui. O que vocês têm que ter em mente é isso: vou cultivar uma planta maior, é uma bananeira, e eu quero que tenha um cacau associado com banana, com café, e eu quero que tenha o quebra-vento para me adequar a minha produção para a agricultura orgânica, então eu tenho que padronizar a média da altura que está em cultivo comercial no meu terreno. Isso, o meu quebra-vento tem que ter de 2 a 3 vezes maior do que a altura da minha cultura. E o comprimento dele tem que ser 20 vezes maior do que a altura dele, perfeito? É isso que está nas orientações, é o que a gente deve seguir. Ah, professor, mas então se eu plantei aqui esse capim-elefante e agora eu resolvi plantar aqui nessa área banana, não tem problema, o capim-elefante ele tem uma característica de desenvolvimento rápido.
Então ele traz um desenvolvimento rápido para quem está com pressa para iniciar o cultivo, só que a gente sabe que os quebra-ventos podem ser de uma espécie, duas espécies ou até mais. Então eu posso ter esse quebra-vento aqui hoje, plantar uma cultura que vai ficar aqui maior. Quando essa cultura chegar em uma altura maior, eu tenho a opção de retirar esse quebra-vento aqui, se eu quiser, ou utilizar ele como adubação verde, porque com a poda dele, que já é indicado que depois de um certo tempo eu faço a poda dele para ele ir crescendo. E aí eu não faço a poda generalizada, eu faço aos poucos para sempre ter o quebra-vento. Então a ideia é essa, mostrar isso para vocês em campo, em aula prática. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula prática. Gostou desse vídeo? Então eu tenho um convite especial para te fazer. Eu quero te convidar para você assinar a Agriconline. Se você assinar a Agriconline, você vai ter acesso a esse curso completo que você acabou de ver, esse pedacinho da aula aqui, e a todos os outros cursos da Agriconline de forma ilimitada, podendo tirar suas dúvidas com o professor especialista da área e recebendo o seu certificado após a conclusão de cada curso. Clique no link que está aparecendo aqui embaixo ou acesse www.agriconline.com.br.